Com a série nova do Harry Potter foi revivido um debate eterno, onipresente, insolucionável, diabólico, que você já deve ter ouvido 1 bilhão de vezes. É possível separar o autor da obra? E hoje eu vim aqui dar a resposta definitiva para essa questão e por fim de vez a esse debate. Ou só dar minha opinião sem ninguém ter pedido e ser esculhambado nos comentários. Eu posto na segunda opção. Bom, antes de tudo, eu definitivamente não vou assistir a série de Harry Potter. Porque a J.K. Rowling é uma pessoa desprezível em muitos aspectos e a cada vez que ela se pronuncia isso fica um pouco mais escancarado, esse eu não incentivo tanto, mas minha decisão nem precisa chegar nessa etapa. Eu só não gosto de Harry Potter mesmo. E eu não quero nem espero te convencer a assistir ou não a série com esse vídeo. Primeiro porque eu tô aqui pra falar de literatura, não pra dar palpite na tua vida. E segundo porque se você toma decisões baseadas em vídeos aleatórios que você vê na internet, você não deve estar tomando as melhores. Então, em vez de te dar uma lição de moral e falar sobre todo o mal que alguém como a J.K. Rowling pode causar com toda a visibilidade, dinheiro e influência que ela infelizmente tem, eu queria falar um pouco sobre o que a teoria da literatura, a crítica literária, tem a dizer sobre a relação entre autor e obra. Spoiler, não é uma unanimidade. Nada nunca é na literatura. Eu queria abrir a discussão com uma citação desse senhorzinho simpático aqui, o Georg Lukács, que tá lá em Narrar o de Escrever, no livro Ensaio sobre Literatura. A concepção do mundo própria do escritor não é, no fundo, outra coisa que não a síntese elevada a certo grau de abstração da soma das suas experiências concretas. Ou seja, a forma como a gente vê o mundo é moldada pelas nossas experiências, pela nossa realidade, pelo nosso contexto histórico, social, econômico, cultural. E é claro, a forma de ver o mundo do autor é um dos pilares, talvez o principal pilar, das obras que ele produz. Mas guarda a expressão elevada a certo grau de abstração, que ela é extremamente importante aqui. Depois a gente volta nessa ideia. Antes, vamos passar por um trechinho do livro Is Literary History Possible, do David Perkins. Como o original é em inglês, eu traduzi rapidinho pro vídeo aqui. Além disso, contexto histórico quase invariavelmente significa, na prática, o mundo que era contemporâneo ao texto quando ele foi produzido. Uma vez que escritores também derivam impulsos de trabalhos de épocas anteriores, essa é uma prática de contextualização simplória. Pode parecer a primeiro momento que o Perkins e o Lukács estão dizendo coisas opostas aqui. E isso seria perfeitamente possível, não é nada raro na literatura. Mas não é isso não. O grau de abstração que o Lukács fala pode simplesmente ser lido como esses impulsos de épocas anteriores que o Perkins cita. Uma obra é produto da visão de mundo do autor, que é produto do seu tempo. Mas dentro dessa equação estão diversas outras coisas que a gente não tem como prever. É claro que a gente não consegue separar completamente o autor da obra, mas ao mesmo tempo, nem sempre a forma como autor e obra estão interligados é óbvia no que diz respeito a valores, mensagem, tom, conflito, tema, até efeitos de sentido. Você já deve ter visto, por exemplo, aqueles trechos do Hayao Miyazaki sendo extremamente pessimista e rabugento, e do Junji Ito sendo alegre e fofinho. Mas é o Miyazaki quem escreve isso, e o Junji Ito quem escreve isso. Por que tudo isso é importante? Porque isso ilustra perfeitamente uma coisa que ficou escancarada já no começo do século passado, mas que ainda é novidade para muita gente. É perfeitamente possível você ser uma pessoa inteligente, culta, com apreço pela arte, capaz de não só absorver e interpretar, como também produzir arte de grande valor e sensibilidade, e ainda assim ser uma pessoa desprezível. A questão é que a pessoa que você é pode recair de diferentes formas sobre a sua produção literária, e eu separei alguns exemplos aqui para ilustrar isso. Esse aqui é o Louis Ferdinand Céline, tido por muitos como um dos escritores de língua francesa mais geniais de todos os tempos. Duas das suas obras mais importantes, Viagem ao Fim da Noite e Guerra, são romances que tratam de uma forma muito cínica e pessimista, mas ao mesmo tempo muito bonita, do trauma da guerra, da insanidade que é homens se matando em trincheiras por causas que não são suas, e de todo o horror que ele e tantos outros viveram com a Primeira Guerra Mundial. Ainda assim, você talvez nunca tenha ouvido falar dele. Ou se ouviu, foi menos do que ouviu falar de um Flaubert, um Camus, um Sartre. E isso é porque, durante a ascensão nazista na Europa, o Céline defendeu publicamente discursos antissemitas e a ascensão nazista e os seus ideais. Entre eles, a limpeza étnica genocida do movimento. E apoiou, inclusive, a invasão nazista na própria França. Ele foi, inclusive, preso por isso na década de 40. Seria bom se essa galera que pede pro Trump invadir o Brasil tivesse um destino parecido, né? Enfim, o que eu quero dizer é que se você lesse um desses dois romances do Céline e lesse um dos panfletos antissemitas dele, não faça isso. Você dificilmente ia imaginar que foram escritos pela mesma pessoa. Agora, vamos falar de um exemplo bem mais famoso de autor filho da puta. H.P. Lovecraft.
Acho que a esse ponto todo mundo sabe que o Lovecraft era uma pessoa profundamente amargurada e preconceituosa. Filho de uma família nobre falida e incapaz de ganhar dinheiro com a escrita enquanto vivo, ele tinha ideais supremacistas e racistas que transbordavam nas obras dele. E não só não é incomum a gente ver figuras de etnias não brancas retratadas de forma profundamente pejorativa nas obras dele, como esse choque cultural é um ponto central em muitas das histórias. Diferente do Céline, no fim da vida ele foi se tornando uma pessoa um pouco mais moderada e menos preconceituosa. E pelo menos até onde eu sei e pesquisei, ele não apoiou diretamente ou indiretamente nenhum dos regimes fascistas que surgiram na pré-Segunda Guerra, e até se casou com uma judia. Apesar de tudo isso, tem muito mais ódio dentro da obra do Lovecraft do que dentro da obra literária, foco aqui no literária, do Céline. Mas bora dar uma levantada no astral e falar de Tolkien? É agora que eu vou ser esculachado, fica vendo. Tolkien é um caso bem diferente dos dois anteriores, porque ele não é uma figura detestável com um passado obscuro. Na verdade, ele tá até um tanto deslocado aqui. Então, por que eu coloquei o Tolkien nessa lista? Porque ele é um homem inglês escrevendo na metade do século XX. É claro que tem elementos eurocêntricos e racistas nas obras dele. Em todo o universo do Tolkien, a gente vê os humanos que representam os europeus lutando pela justiça e pela civilização contra os servos do Sauron, que representam a barbárie. Não à toa, os povos humanos que servem a Sauron são representações de povos não brancos. Isso também se reflete na própria figura dos orcs e dos Uruk-hai, que carregam traços marcadamente negros e são representados como cruéis, violentos e não civilizados. Então, qual é a diferença entre o Tolkien e o Lovecraft? A diferença é que, por mais problemáticas e condenáveis que sejam essas representações, elas não são um ponto central da obra do Tolkien. E diferente de um Lovecraft ou um Monteiro Lobato, que eram destacadamente racistas até dentro do contexto que habitavam, o Tolkien está mais perto de um pensamento tradicionalista, que não propaga ódio diretamente a outros povos, mas deixa eles à margem quando engrandece ideais de romance de cavalaria e lendas arturianas num grande eurocentrismo. O Tolkien bebe de fontes bem mais antigas do que a própria obra. Então questões raciais simplesmente não se fazem muito presentes. Agora que a gente deu uma levantada no astral com Tolkien, vamos pesar o clima de novo, chegando no primeiro autor contemporâneo, Neil Gaiman. Gaiman? O Neil Gaiman é um caso um pouco parecido com o do Céline. A produção artística do Neil Gaiman é excepcionalmente sensível, profunda, delicada e inclusiva. E os posicionamentos públicos dele seguem nessa mesma linha. Mas se você não passou os últimos anos debaixo de uma pedra, você sabe que isso não se reflete na vida pessoal dele, porque veio à tona uma enxurrada de crimes sexuais cometidos por ele, que eu não vou nem entrar em detalhes porque eles são grotescos. E falando em casos grotescos, esse é o Nobuhiro Atsuki, autor de Rurouni Kenshin, que você talvez conheça como Samurai X. Rurouni Kenshin tem um problema extremamente comum em obras do gênero, que é uma dificuldade imensa de retratar personagens femininas fortes e independentes. Apesar disso, é uma obra muito bonita sobre perdão, trauma e o peso da guerra. O Kenshin, o protagonista, é um dos personagens mais icônicos do shonen. Em 2017, Nobuhiro Atsuki foi preso por posse de uma quantidade imensa de pornografia infantil. Em vez de ficar preso, ele pagou uma multa num valor próximo de R$5.000. Nobuhiro Atsuki continua publicando, e o remake do anime de Rurouni Kenshin está em lançamento já há alguns anos. Em 2024, em um evento da Shonen Jump, a maior publisher de mangás do Japão, Nobuhiro Atsuki foi homenageado numa cerimônia com grandes nomes do meio, como Yoshihiro Togashi, de Hunter x Hunter, Hirohiko Araki, de JoJo's Bizarre Adventure, Masashi Kishimoto, de Naruto, Gege Akutami, de Jujutsu Kaisen, e Eiichiro Oda, de One Piece. E parece que para eles o caso caiu no esquecimento. Agora, a gente finalmente chega na J.K. Rowling. Harry Potter tem problemas em como retrata outras culturas e etnias e não raramente cai em estereótipos pejorativos. Mas essa é uma questão secundária na obra, e o real problema da Rowling são os posicionamentos e ações públicas dela, como se posicionar contra movimentos que criticam o genocídio palestino promovido por Israel e, como todo mundo já sabe, atacar direta e constantemente a existência de pessoas trans e financiar movimentos que ameaçam a existência dessas pessoas. A grande questão com a J.K. Rowling é que consumir a propriedade intelectual dela não só deixa ela mais rica e financia a produção artística dela, que nos últimos vários anos tem sido muito pouco relevante, por sinal, mas indiretamente financia esses movimentos de ódio, porque é pra lá que vai o dinheiro dela. Ao mesmo tempo, a J.K. Rowling é a primeira escritora bilionária da história. Ela, infelizmente e irremediavelmente, já tem à disposição visibilidade e recursos quase infinitos. Existe qualquer coisa que a gente realmente possa fazer a respeito? Para além da relação autor e obra, a gente precisa pensar também em para onde vai o nosso dinheiro quando a gente apoia esses autores. O Lovecraft é mais fácil. Ele morreu há mais de 75 anos, então as obras dele estão em domínio público.
Isso significa que o dinheiro vai todo para os profissionais envolvidos na publicação. Eu sinceramente acho que não tem problema em consumir obras do Lovecraft, desde que a gente não ignore ou relativize toda a carga preconceituosa que está presente nelas. Esse não é o caso do Tolkien e do Celine, que ainda não estão em domínio público. Então o dinheiro das obras vai em parte para descendentes dos autores. Eu também não vejo problema em consumir nenhum deles, porque eles estão a 7 palmos e as obras em si, pelo menos parte delas, no caso do Celine, não perpetuam ativamente pensamentos e estereótipos condenáveis. Na verdade, é até desleal com o Tolkien colocar ele nessa comparação, mas a gente precisava de um referencial assim. Agora a coisa fica mais complicada, porque a gente chegou nos autores vivos. O Neil Gaiman e o Nobuhiro Watsuki são praticamente o mesmo caso. Pessoas que, por mais que isso não faça parte das suas obras, cometeram crimes horríveis e imperdoáveis. O Neil Gaiman sofreu uma represália bem maior, mas o Watsuki passou praticamente impune. Então vamos só boicotar esses merdas e pronto, né? É uma possibilidade e talvez seja sim a coisa certa a fazer. Mas as obras deles não envolvem só os dois. Sandman, por exemplo, tem diversos ilustradores, letristas e vários outros artistas envolvidos. E Rurouni Kenshin tem diversos assistentes e uma equipe gigante por trás do anime. Uma parte considerável do dinheiro vai para essas pessoas que não tem nada a ver com isso e são parte vital dessas obras. No caso da J.K. Rowling, o dinheiro não só vai para uma pessoa horrível, mas é usado diretamente para financiar causas igualmente odiosas. E ela recebe uma fatia bem maior que os autores anteriores. Eu só tô fazendo essa distinção porque ela é a única dessa lista de autores que tem uma obra que não me interessa? Talvez seja, mas eu gosto de acreditar que não. E sinceramente eu acho que não, porque não dá pra dizer que minha admiração pelas obras do Neil Gaiman e do Nobuhiro Watsuki não diminuiu consideravelmente. Bom, independente disso, não cabe a mim dizer o que você deveria ou não consumir. Mas eu acho que mesmo se as obras forem importantes pra você, você não quiser abrir mão delas, a gente tem que consumir essas obras, se for consumir, dando o mínimo possível de apoio, de visibilidade, de financiamento para essas pessoas. E jamais, em hipótese alguma, esquecer quem e o que elas realmente são, por mais amarga que seja a realidade.